2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos ao dia de reflexão aqui na TSF. Sim, na TSF. Eu sou a Maria Madalena Freire e junto a mim tenho, como sempre, Zé Pedro Silva, João Maria Joné e Maria Escaja. Olá. Ora viva. Olá. Olá. Tudo bem? Ora bem, é verdade, ouviram bem, pela terceira vez estamos na TSF. Zé Pedro, queres dizer alguma coisa sobre esta nova mudança de casa? Sobre a mudança temos muito que falar com certeza, mas eu vou aproveitar este momento para fazermos um agradecimento ao MyGig, onde estivemos durante 68 episódios e que correram muito bem. Se alguma coisa correu mal, com certeza a culpa é nossa, não é? 68. Que, aliás, como sempre. 68 é um curioso número, como diria o Mata Amaral. Exato. Só se tivéssemos feito mais um. Pois era, mas não fizemos. Ou mais dois, eu estava a pensar na 70 é um número redondo. 68 é um bocado. Estavas aí. Claro. Com jeitinho, vocês gostam do 68 também. E foi mesmo esse número brilhante. Maio de 68. Pronto, sim, exatamente, era mesmo isso que eu estava a pensar. Por acaso, neste caso, foi março. Não sei o que é que a minha mãe prefere, na verdade. E eu vou fazer Não então os sei se lhe agradecimentos. devias perguntar. Deixem-me fazer os agradecimentos à equipa que então nos ajudou durante estes 68 episódios, na coordenação e produção Pedro Miguel Paiva, na realização David Alves, na direção técnica Ricardo da Silva, na pós-produção vídeo Bernardo Caetano, na preparação técnica ao José Oliveira e na revisão para as redes sociais o Nelson Patriarca. Foi, portanto, esta equipa muito competente que nos recebeu durante 68 episódios e que recebe projetos. Eu quero aproveitar para desafiar quem tenha assim ideias. Estás a promover a Spinum Viva. Exato, estás a ver, não tenho avença. Eu não me sei vender como certas Não pessoas. sabes, claramente. Preciso de Precisas uma de assessoria avença de da imprensa. Spinum Viva para me saber vender como na Spinum Viva. Mas pronto, está feito o agradecimento. Fica o nosso. Nós também fazemos todos. Claro. Sim. Certeza Em nome de todo o painel. Fazem E todos, de certeza? Fazemos, Ninguém tem- subscrevemos. Se tiverem uma reclamação, façam agora. Não, todos tenho, assinamos. não tenho. Foi o primeiro sítio em que me deixaram falar, portanto. Sempre. agradeço. Incluindo em casa. Sempre, incluindo. Mas pronto, é isso, obrigada por tudo. E agora estamos na TSF. E agora estamos na TSF. Obrigado à TSF por nos receber. Muito Exato. simpático. Obrigada à TSF por nos acolher. Onde Para foram alguns ter. de nós, um regresso Sim. a uma casa onde já tínhamos sido felizes. É verdade. O Johnny, inclusivamente, veio vestido como se fosse jantar à casa dos pais, que é o que nós sentimos. Sentimos que Sim, estamos a sim. voltar. Uns pais que pronto, trocaram de gerência. A meio. Os pais normalmente ficam sempre os mesmos, mas nós aqui não foi bem isso que se É um passou. episódio e já não nos vão querer mais. É incrível. Temos que estragar tudo logo à primeira. Sim, logo a primeira conversa. Já foi está, muito boa. já fomos. Mas pronto, para não piorar mais, vamos então ao primeiro café em casa. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios, caldadinho. Ora bem, o tema do café de hoje vai ser novamente Montenegro. Não sei se mas não temos de explicar aos senhores que ouvem só a TSF o que é um café. o café é então um segmento mais descontraído, em que nós falamos. Quer dizer, nós somos bastante descontraídos até ao fim, mas o café é um tema mais curto. Sim, não se para engana, ser ouvinte. expresso. É para ser assim rápido, um expresso de um tema que está a dar de falar, seja na política nacional ou internacional, ou até mesmo futebol. Nós às vezes até viramos muito para o futebol. Ou cinema, ou. Sim, fora da política. Um tema mais corriqueiro. Sim, mas um esse- tema que se comentaria ao lado da máquina de café se trabalhássemos todos na mesma empresa. Tu costumas beber café ao lado da máquina de café? Eu, não tra... eu trabalho de casa. Mas não tens E a máquina de pergunta café. vale na mesma, Exato. não é? Não, eu não bebo Ou seja, café se em ficas casa. a... Pronto, Marias Casa não bebe café em casa. Não. Mas é Isso é assim, para é um pobres. tema mais leve e expresso rápido para tomar um café. E hoje o tema, por acaso, não é política, mas pode ter a ver com política, porque tem Luís Montenegro à mistura, mas também tem um fato da Hugo Boss à mistura. Falamos de algo verde sobre Luís Montenegro, mas não da Sol Verde, mas sim da tinta verde com que Montenegro foi atingido. Eu já não sei, foi há 2 anos, há um ano? Há um ano. Foi há um ano. Foi na campanha do ano passado. Uma Sim, pessoa o- baralha-se com tanta campanha. É percebe? verdade, já não sei o timeline. O primeiro-ministro foi violentamente atacado, abro aspas, com tinta verde por um jovem que sabe agora que terá de pagar 1.600 euros de indemnização. Depois veio-se a saber, pela advogada, penso, do jovem, que o preço do fato, que Luís Montenegro atribuía um grande valor, estava um bocadinho inflacionado, que o fato da Hugo Boss era de última linha e não de primeira linha, que é este valor de indemnização. Parece que o fato era de facto de última linha do Hugo Boss. Coisa que Carmo Afonso tinha já identificado logo quando olhou para o fato. A observar apenas. Toda a gente fez questão de fazer toda a gente saber que já tinha visto logo quando olhou para ele que aquilo era do fim da linha.
Tu consegues identificar o preço de um fato do Hugo Boss só olhar para ele? Não, repara, Mas não és a Carme Afonso. exato. Está mal dos nossos pecados. Há uma diferença, isto estamos a falar de pronto a vestir, não é? Portanto, podem ser marcas caras, mas estamos a falar de pronto a vestir. Portanto, até fica mal uma pessoa identificar tão bem pronto a vestir. A Carmen devia ter percebido Vou falar isso. de pronto a vestir. Pronto a vestir, uma ninguém pessoa usa. querer mostrar, uma pessoa querer mostrar. Vê se subiu mais o nível. Vê-se que é um homem que trabalhou com Paulo Portas. Subiu mais o nível. Uma pessoa querer mostrar as nas redes sociais e depois mostrar que sabe, está tão à vontade, pronto a vestir, é uma coisa. Ou seja, mas hoje em dia tudo é pronto a vestir, não é? Mentira. Mentira. Mentira que eu tenho um alfaiate. Isso é mentira. Ali mas, em Belém? Mas vou dizer uma coisa. Eu acho a história toda engraçada porque de facto foi isso. Começa por ser essa parte em que a advogada vai para as redes sociais dizer que defendeu o Vicente e que percebeu logo que aquele fato não era de alta gama, era de baixa gama. Depois encontrei um comentador que se queixava do Primeiro-Ministro ter obrigado o Tribunal a ir ver o preço dos fatos. Apesar de tudo, é o trabalho dos tribunais, é produzir a prova. Ou nesse ambiente tem que se produzir prova. Portanto, não se pode dizer está a dar ameaçado ao tribunal, então o tribunal tem tanto que fazer e está aqui agora a julgar uma pessoa. Pois é isso mesmo, é para isso que serve o tribunal. Depois é o Primeiro-Ministro que tenta agravar um bocadinho os danos para ver se recebe um bocadinho mais de imunização. E depois É realmente um homem de negócios. Exatamente. Sempre atento. E depois é o próprio tribunal que efetivamente foi ver o preço dos fatos ao Hugo Boss. Portanto, olha para aquilo. Também deve ter sido ir ao site, não é? Não sei se foi. Qual loja? A Visa deve ter ido lá e deve ter dito então e arranjar. Quando tem mais 15 paus, mais 15 paus. Portanto, tudo isto é muito anedótico, para não dizer pior. E atenção, ele até disse que houve uma tentativa de lavar o fato, mas que era inconcebível, mas depois não houve prova nenhuma que ele tentou então, lavar o fato. Parecendo não tinta verde, quer dizer, ele só se transformasse o fato em colete refletor, aquilo acabou, não é? Mas a tinta verde é um bocadinho das cores do clube Até dele, fica que bem. é a seleção nacional. Pois. É um bocadinho, tem um bocadinho. Olha, foi. Olha, podia usar para ir aos jogos. Exatamente. Foi. Ou a dia de São Patrício, por Também. exemplo. Porque ele tem ar irlandês, por acaso tem. Não tem. Tem. Pronto. Do norte tem. Poderia haver aqui uma discussão jurídica interessante, que é relativamente a como é que se apura o valor destas coisas, porque eu acho engraçado terem dito que o fato não era daquele valor, e eu fiquei a pensar numa coisa, que é uma indenização não devia ter por objeto o valor do próprio bem danificado, por uma razão muito simples, porque senão, quer dizer, E mais 10 para o Uber para ir comprar o não, um endinheirado que saiba o preço do teu casaco, tira tinta para cima e depois dá-te logo 50 paus, diz pronto, não é assim que as coisas funcionam, há um dano, uma pessoa pode dizer, imagina, e isto em tribunal é difícil de apurar, imagina que Luís Montenegro dizia, esse fato foi-me dado pelo meu pai. Certo. Embargado. Ele não tem Se pai? fosse assim, não sei, não interessa, como meu avô, não interessa. Qualquer coisa que acontecesse, as visas iam estar, temos pena, é 800 paus, meu amigo. Não é assim, não pode ser assim, quer dizer, portanto, estarem nas redes sociais a dizer o fato não era 1600, era 800. Quer dizer, é um tribunal, não é uma feira da ladra. E há um dano. Imaginem também que Montenegro tinha passado para o resto da vida a gaguejar porque tinha apanhado um grande susto quando apanhou com a tinta. Tudo isto tem que ser apurado. Isso é outra coisa, isso não é pelo valor, isso não é uma indenização pelo valor do fato. Não, isso é são por vários. danos psicológicos Ora bem, ou morais ora bem. ou outra coisa, Não se não pode. está incluído no valor do fato. Não é? São Houve a coisas Maria Escaja diferentes. que ela passa a vida em tribunal. Estou sempre em tribunais. E sempre do lado do pior lado, não é? 100% de vitória, taxa de vitória em tribunal. isso Sim, mas é o que a Maria está a dizer. Não é como o Bloco de Esquerda. Por acaso, por falar nisso, um dia vou ter que falar sobre uma questão aqui, mas guardamos para outro episódio. Ok. Mas é o que a Maria estava a dizer. O alegado era o dano no fato, não foi? Ele não se queixou de mais nada. Não, havia mais danos, também caiu no sapatinho. Mas O isso é sapatinho outro, também era mas de são Cinderela. outras, Mas já são está, outras, estamos a falar da roupa. são outras figuras jurídicas. Sim. Entendes? Eu, o curso de Direito que estou a tirar, a parte prática, em tribunal, com experiência, sabes, hands-on mesmo, vejo, são queixas diferentes. São várias, não claro. É tudo na mesma. Tens que somar tudo. Vocês vão ficar. Isto não era o café? Era. Eu já me borrifei no tema do fato. Já Estou a ser chega. confrontado. Johnny, achas que o Montenegro então é o melhor empresário que Donald Trump, por exemplo, conhece perfeitamente? Para sacar um dinheirinho? Pelo menos vai dentro do slogan desta campanha, o slogan informal desta campanha da AD, não é? Que é, não sei se chama AD ainda, me parece que não é Acho que permitido. não. Chama-se a Aliança Democrática, Mas isso- IFAN. Mas o Tribunal Constitucional não deixou isso. Não deixou. Lá está. Gonçalo da Câmara Pereira. Não podes pôr-te a corrigir Gonçalo. coisas se estás com 24 horas aí. Pois é, Delay. estou com delay.
Mas acho que este Eu slogan não, informal. desculpa, eu não estava a corrigir, estava-te a ajudar. Pois. Ele está agressivo. Acho que este slogan informal de Luís Montenegro, o seu Chico esperto de confiança, de facto entra nesta coisa, não é? Eu posso acreditar que o meu primeiro-ministro vai estar lá para tentar ver se saca um bocadinho mais de indemnização. Vai estar lá para ver se não paga tanto de impostos porque paga em IRC. Ele de facto é como eu, aldrava um bocado o fisco. Esta coisa parece a aposta da AD, não é? Todos os portugueses têm um pouco de gosto de aldrabar o fisco e portanto têm todos que votar em Luís Montenegro. Claro. Eu tenho ideia que vai resultar, mas tenho pena pela ética e por essas coisas que parece que agora já não interessam. Ia dizer, Mas- é que Pois, acho que agora vai ser ilegalizado quando ele ganhar. Um bocado como o woke foi ilegalizado quando quando o Trump o ganha. Trump ganhou, agora vai ser a ética que vai ser ilegalizada quando Luís Montenegro ganhar, porque já não interessa. O que interessa é sacar este bocadinho, é ser mais esperto. Eu lembro-me, lá está, lembro-me muito do Trump. Havia aquela frase famosa num debate com a Hillary Clinton em que ela diz que ele teve anos sem pagar impostos e ele disse: isso é porque eu sou inteligente. Sim. Luís Montenegro está um bocadinho nessa, não é? Então Mas, você, mas, Olha, você tinha uma, mas é mau, não é? você tinha uma empresa enquanto era primeiro-ministro. Então, isso é porque eu sou um empresário. É porque sou uma pessoa que sabe andar na vida. Não ando Basta para aqui dizer a que ele- dormir como os outros, que Basta andam dizer que é para uma aí. pessoa normal. Então, uma pessoa normal não pode ter uma Claro. coisa. E pronto, e cola. Está a colar, pelo menos. Portanto, é isso. Maria, o que é pior? Levar com tinta verde ou mentir sobre o custo do próprio fato? Na tua perspectiva. Eu teria mais vergonha de mentir sobre o custo de um fato e ser apanhada. Pois. Mesmo que Não sendo apanhado, ainda vai que não vai. É que ser Essa vergonha é ser ser apanhada apanhado, a claro. tentar aldrabar um puto do clima, um ativista do clima, porque Era como ele estava eu não identificado tive em dinheiro. puto do clima. Não era? Estava no processo. Sim, sim. Porque eu gostava de ter comprado um fato da Gamal, também não tinha dinheiro para isso. E pensei, olha, agora tenho aqui esta oportunidade de pôr este rapazinho a pagar. Coitado, rapazinho, sem ser, não estou a tentar ser pejorativo. Não. Eu não tenho, eu defendo que é preciso tomar medidas para o clima. A questão é que Para não foi o proteger o rapaz- planeta. A esquerda, não foi o está rapazinho- sempre às facadas, é as pequenas lutas de facção. Mas também não é o rapazinho que paga. do clima. Não foi o rapazinho que paga porque alguém mandou o rapazinho, não é? Não interessa. Mais É ou o menos. princípio que é és vítima, salvo seja, és vítima de um protesto, não é? Tu, como na representação do teu cargo oficial, no qual tens efetivamente responsabilidades sobre aquilo que está a ser protestado. E gostavas de ter comprado o fato da gama mais alta da Hugo Boss. Infelizmente, como estás a gastar 300 paus por noite no Sana, não dá para tudo. E então pensas, olha, se calhar consigo meter isto aqui e em vez de comprar este com as costuras mais fracas, vou comprar aquele bom com o corte melhor, que cai melhor e assinta melhor. E olha, foi apanhado. Eu teria vergonha de estar a tentar aldrabar o preço da minha roupa e ser apanhada nessa aldrabice. Portanto, a tinta verde é indiferente, mesmo sendo benfiquista. E famosamente anti-Irlanda. Eu anti-Irlanda? Isso já aconteceu? Não. É que se Não, então houvesse isto interesse- são boatos sobre mim que Eu estão a gosto- ser lançados neste. Gosto de caluniar assim as pessoas. Não sou nada anti-Irlanda. Acho que é muito caro, por acaso. Acho que o Dublin está Mas caríssimo. pronto, já sabemos a tua preferência. Mas Já chega. Mas no caso de ser o clima, sim, faz sentido que seja a tinta verde, apesar de não ser, obviamente, a minha cor de eleição, como sabem. É o Podia ser vermelho. azul, mar e tal, ainda por cima nós com uma... É a minha cor preferida. Azul? A mim também. Da TSE. Claro. É a cor da TSE. Pronto. Vamos agora à reflexão. Vamos refletir. Agora aqui na reflexão nós somos um pouco mais sérios. Ou Pouco. tentamos ser. São 2 temas, ou 3. O José Pedro já foi super sério no anterior. Eu super. Parecia um advogado. Mas o Zé Pedro é o mais sério daqui. Atenção. Não, isso é falso. Não. Totalmente falso. Mas aqui é onde refletimos com, pronto, um bocadinho mais de argumentos, justificação, mais extenso e não tão rápido como o café. E hoje trazemos 2 temas importantes. A semana passada não conseguimos falar sobre um tema importante da política nacional, e que é os partidos já estão a formar as suas listas para as eleições e, como sabemos, todo o eleitor presta imensa atenção, e pelo menos isso é a minha opinião, presta imensa atenção a quem vai apresentar, a quem é que os partidos vão apresentar na Assembleia da República. O PSD continua por premiar secretários de Estado que se demitiram. O PS também já tem listas em Braga chumbadas, como aconteceu hoje de manhã, mas o interessante é, que ainda não comentámos, é o Bloco de Esquerda,
que recorreu um bocadinho ao tudo ou nada e faz uma chamada de emergência e convoca a velha guarda para salvar o partido. Já a Iniciativa Liberal perde alguns candidatos mais conhecidos das suas listas que se vão recolher à estabilidade do privado. A minha primeira pergunta é para Maria Escaja. Tu achas que o recurso à velha guarda não poderá ser visto como uma confissão de falência estratégica da nova geração, ou achas que venham-nos ajudar nesta luta importante? Não, e vou-te explicar porquê. Primeiro, isto não foi uma chamada de emergência, isto é um reconhecimento dos tempos políticos que vivemos no momento nacional e internacional. E o que o Bloco de Esquerda decidiu foi que se jogava com as cartas todas. As listas não são só os fundadores do Bloco de Esquerda. As listas são compostas por jovens, por pessoas de meia idade, por pessoas mais velhas. Toda a gente é chamada ao combate à extrema-direita, ao combate aos populismos, ao combate à polarização. Toda a gente é chamada a estas listas. Estamos a falar de 3 candidatos em 3 distritos e eu queria realçar o distrito onde Fernando Rosas concorre, que é Leiria, e Fernando Rosas esteve preso pela PIDE em Peniche, portanto acho que há aqui um significado, quase poético e de resistência e de luta antifascista. E a estes nomes juntam-se outras pessoas novas. Dou o exemplo, por exemplo, da Andréa Galvão, que é o número 4 na lista de Lisboa, o Diogo Teixeira na Madeira, a Beatriz Realinho, que é uma ativista, que é uma das maiores ativistas neste momento LGBT, que também está nas listas. Portanto, todas as gerações são chamadas ao combate. E eu acho que estamos numa altura em que faz sentido que a esquerda mobilize todas as suas gerações, porque sabemos perfeitamente que o mundo está a radicalizar bastante à direita, sabemos que há ameaças de crescimento destas forças reacionárias e que atentam às liberdades, tanto na Europa como no resto do mundo. Vemos Trump, vemos Orbán, vemos Meloni, vemos vários países a escolherem líderes que oprimem várias minorias e várias liberdades e várias pessoas. Mas achas que o eleitor português está de facto preocupado com isso, com essa tendência internacional, ou se está mais focado, lá está, muitas vezes se diz, no seu próprio bolso, na sua casa? Madalena, eu acho que cada pessoa está atenta, não acho que o eleitor não acho que dê para pautar o eleitor todo por uma bitola, não é? As pessoas têm preocupações diferentes e por isso é que ainda bem que a nossa democracia tem muitos partidos que representem pessoas com visões diferentes, com preocupações diferentes, e eu acho que a pluralidade na democracia é uma grande vantagem e uma forma das pessoas poderem expressar melhor ou encontrarem mais identificação naquilo que querem, naquilo que defendem, naquilo que os preocupa. Por outro lado, eu acho que a reação de estar a ser tão falado, o haver tanto feedback em relação aos candidatos e várias pessoas que reconhecem que são 3 históricos do Bloco de Esquerda. Acho que esta reação mostra que é uma escolha acertada, pelo menos para agitar as águas. Mas isto não acontece só cá. Eu acho que houve um exemplo recente que eu considerei muito explicativo da força que uma decisão destas pode ter e que uma união de gerações pode ter, que foi o rally do Bernie Sanders e da Alexandra Ocasio-Cortez há 15 dias, penso, que mobilizou dezenas de milhares de democratas como não se via há algum tempo. Portanto, esta ligação intergeracional das lutas e da experiência política e da militância política, eu acho que pode ser muito proveitosa e acho que toda a gente pode aprender com isto e que se podem fazer campanhas interessantes, que se podem fazer debates interessantes e que, sendo eleitos, podem ter um papel novamente relevante no Parlamento. Ou seja, transmite uma união
de gerações que só Mas- unidos é que Sim, combate. sim, transmite uma união de todos somos novamente chamados à luta. Nada é garantido, não há direitos garantidos, não há democracias garantidas e, portanto, quem já a defendeu e quem já lutou por ela é novamente chamado a defendê-la novamente. E é lógico que é um sinal dos tempos, é um sinal de que é necessário formas de combate mais radicais, talvez, e mais agressivas. Mas gosto muito de saber que estes 3 fundadores do partido onde eu me incluo responderam à chamada e estão aqui prontos para fazer este combate. Uma coisa engraçada que aconteceu com essa chamada que falas é que não só essa união intergeracional, mas também já está a haver uma comunicação da geração de hoje com esses candidatos que nós ainda não tínhamos visto a serem comunicados de uma forma que hoje em dia se comunica política, pelas redes sociais. E sei que o Joana anda a gostar muito dessa forma de comunicar. Tu achas que isso vai ser também ou seja, não é só a apresentação das candidaturas, mas também a forma de as comunicar neste momento nas redes sociais que vai também dar um empurrão àquilo que o Bloco de Esquerda precisa? Eu fiquei um bocadinho obcecado com o vídeo do Fernando Rosas dos suspensários, é verdade. Todos ficámos. Aquele hipnotizou-me um bocadinho. Eu quero algumas vezes. comprar uns suspensórios vermelhos. Tive que ver algumas vezes, mas de facto acho que é um sinal de alguma fragilidade, ou de muita fragilidade do Bloco de Esquerda, e a razão pela qual o Bloco de Esquerda não lá está, tenta fazer este combate com o Chega, tentou nas legislativas de 22 e 24 fazer este argumento de nós é que temos que ficar à frente do Chega, e faz imenso sentido por causa do nosso sistema eleitoral, porque em imensos sítios aquele último deputado que não vai para nenhum dos grandes partidos está aí para o Chega, e noutros tempos ia para o Bloco de Esquerda, não nos mesmos números, não é? O Bloco de Esquerda nunca teve 50 deputados, teve 20 a 19, mas de facto ficarem à frente era importante, mas isso tentou ser feito em 2022 e em 2024 e o falhanço foi grande, e eu acho que o tentar recuperar esses fundadores é interessante, mas eu penso mais nas ausências, não é? Se fosses falar de velhas glórias do Bloco de Esquerda, se calhar falavas da Ana Drago, do Daniel Oliveira, se calhar até do Rui Tavares. Daniel Oliveira já não é do Bloco. Exatamente. Acho que tem o próprio partido. Exatamente, e a Ana Drago também fundou o LIVRE. Mas o ponto aqui, sendo que o Bloco perdeu uma ala moderada, social-democrata, que se calhar tornava o partido mais aceitável e mais próximo dos 10%, e se calhar este produto desta radicalização e desta purificação do Bloco à volta do grupo íntimo do Francisco Louçã produz 5%, se calhar é mesmo isso. Portanto, não sei se isto alarga, mas tem graça, e conversas com o Kiko Ishot são maneiras relativamente melhores de anunciar candidatos a deputados ao país do que o que o meu partido está a fazer, que é indicar pessoas que têm que lidar com suspeitas há um candidato agora em Vila Real que foi condenado em primeira instância por abuso de poder, portanto é apresentado ao país assim, é um bocadinho menos agradável do que com um influencer. Também há uma candidata em Viana do Castelo, parece que teve que, para ser candidata, parar de receber uma pensão de sobrevivência de um marido que morreu, entretanto já se tinha casado outra vez e continuava irregularmente a receber essa pensão. Portanto, isto são maneiras piores de se apresentarem ao país do que as do Bloco de Esquerda, mas também achei cómico e um bocadinho ineficaz apresentar estes 3 cabeças de lista por Aveiro, Leiria e Braga no Caixo de Toré, porque acho que é um sítio um bocado longe desses. Não foi uma apresentação de candidatura, foi uma sessão de porque é que faz sentido. Sim. Esses candidatos farão as suas campanhas nos respectivos distritos. O centro geodésico, se fosse juntar os 3 distritos, o centro geodésico para ir fazer essa campanha, se calhar era alguns quilómetros mais a norte, podia ser uma apresentação em Coimbra. Mas achei graça, achei só, olha, temos aqui a nossa cabeça de lista por Braga, no Caixo de Toré, vem aqui falar ao seu potencial eleitorado. Achei engraçado, mas sim, lá está, melhor que o PSD. Interessante também a estratégia da IEL de renovação. Eu calculo este é um período um bocadinho estranho, não é? Porque a maioria das pessoas se aceitou fazer um mandato de 4 anos há um ano, em princípio estava preparada para continuar aqui, e quem não continua levanta sempre algumas questões sobre Mas o achas que é por aí que existe a saída? É esta, eu não consigo, não aguento esta instabilidade nesta fase da minha vida, ou é só
olha, surgiu uma oportunidade, esta crise política deu-se. Então, Não sei, há várias pessoas a fazer várias coisas diferentes, não é? Fernando Medina parece querer usar isto como statement político, sair das listas do PS nesta fase, que é estranho. Se ele por acaso quiser ser líder do PS, por ser líder fora do Parlamento é uma coisa um bocado chata. Quanto ao Bernardo Blanco e à Patrícia Gil Vaz, não sei muito bem qual é que é a razão, mas eu já disse publicamente que agradeço ao Bernardo Blanco, porque desde que ele disse que preferia o Milei ao Macron, que eu não consigo votar na Iniciativa Liberal em Lisboa, e visto que ele agora não é candidato, tenho uma opção de poder votar ao centro-direita sem me chatear muito. Portanto, agradeço essa reforma antecipada. Centro-direita. Sim, Okay. na Iniciativa Liberal. Assim posso votar assim posso votar sem me doer a cabeça. Deixas-me só dar uma nota sobre isto, Madalena, antes de passarmos para o Zé Pedro, sobre a questão da IEL, Sim. que eu não falei. Claro. Eu acho o que o João está a ver como renovação de listas, eu acho que é quase uma cisão interna que revela problemas internos na IEL, e que o Bernardo Blanco se está a posicionar para uma eventual candidatura para disputar a liderança da IEL eventualmente, porque apesar de jovem, todos sabemos e todos já ouvimos que Bernardo Blanco é protagonista de algumas das ideias mais reacionárias da Iniciativa Liberal. É que, apoiante de Milei convicto, votou contra o alargamento da IVG, votou a favor do corte de acesso dos migrantes aos serviços públicos. Portanto, não me parece que seja uma pessoa liberal. Todos os deputados da Iniciativa Liberal. Mas não me parece que seja uma pessoa liberal. Não vejo o Bernardo Blanco como um liberal, ou seja, não é liberal na economia e liberal nos costumes. É neoliberal na economia, é muito liberal na economia, e os direitos sociais para ele não o preocupa muito. Portanto, eu acho que Bernardo Blanco eventualmente há de disputar uma liderança a ele, e que eu temo que seja... possa ser o fim da IEL, porque já há um partido que faz esse trabalho muito melhor que eles, com muito menos preocupação com a imagem ou com a dignidade, ou com como é que passa cá para fora. Portanto, não vejo que a IEL, acho que a IEL, seguindo esse caminho, se tornará cada vez mais irrelevante, o que é pena, porque era um projeto que poderia ter tido um espaço interessante e que o está a perder. E depois tem a coisa interessante do deputado preferido dos eleitores da Iniciativa Liberal ter subido um lugar na lista do PS, o que se calhar vai continuar a motivar alguns eleitores liberais a votarem no Partido Socialista. Mas lá está, como eu estava a dizer, eu não sei se o eleitor português presta muita atenção às listas. Eu sei que quem não presta atenção às listas é Pedro Silva, que não quer muito este tema, quer mais falar. Nem sabe o que são. Não, quero absolutamente. Não viu nada. Não, quero absolutamente. Então, mas só para introduzir também um tema que tu queres muito falar, que pronto, nestas últimas semanas os candidatos, os dirigentes dos partidos têm ido à televisão, seja a RTP, a SIC, a CNN, falar sobre esta campanha e os debates que hão de vir, e a forma como os jornalistas têm comunicado com os candidatos. Muita gente não tem gostado do estilo. Com o Paulo Raimundo na RTP, muita gente do PCP não gostou, porque fez sempre a mesma pergunta sobre a Ucrânia, a guerra na Ucrânia. E ontem Pedro Nuno Santos com Nelma Serpa Pinto, muita gente também não gostou do estilo jornalístico, mas Zé Pedro Silva acho que tem outra opinião. Mas sobre as listas queres falar? Tenho. Sim, sobre as listas muito rapidamente. A minha questão é mais sobre sobre essas mudanças mais, enfim, que foram mais mediáticas, não é? E centralistas, se quisermos, porque eles são eleitos, são por imensos círculos, mas de facto foram todos no caixo de Soré. Aqui a minha questão é muito simples. O Bloco de Esquerda ia por um caminho, eu percebo odeio a expressão, mas eu percebo esta narrativa romântica de que vem a extrema-direita, portanto temos que nos unir todos, mas com todo o respeito eu não caio nesta, não me parece minimamente que seja esse o caso, por uma razão muito simples. O Bloco de Esquerda tem feito um caminho que, ao longo dos anos, profundamente errado, foi-se fechando numa grupeta, foi deixando de ser um partido aberto, e agora teve que ir pôr a cara toda Então, mas não ias falar do Raimundo e do Pedro Nuno e da Nelma, não era esse o teu tema? O Bloco de Esquerda teve que pôr a carne toda no assador, toda, para sobreviver. Toda a que sobra. Mas a questão é, não vale a pena mudar candidatos e buscar o Loução, o Fazenda e o Rosas. Não vale a pena pôr as redes sociais todas ao rubro, quando o problema é as políticas. As pessoas não se identificam com as políticas do Bloco de Esquerda. E por isso é que o Bloco de Esquerda está aí pelo cano. Eu dou-te um exemplo, esta questão dos tetos das rendas, que Mariana Mortágua, não, com todo o respeito, mas isto a vida é como é, não tem jeito. A cena dos tetos das rendas, antigamente, quando o Bloco de Esquerda tinha 15 e 16 e por aí fora deputados, tinham, por exemplo, campanhas relativamente à habitação, que era aqui podia morar gente. Uma campanha que hoje em dia faria sentido.
Faria sentido porquê? Porque há muitos imóveis devolutos e abandonados pelo Estado que têm que ser rapidamente, quando eu digo rapidamente, em 2 anos têm que ser casas. Porque é assim que o mercado muda. Essa campanha desapareceu e Mariana Mortágua aposta nos tetos das rendas. Os tetos das rendas é música para os ouvidos dos arrendatários mais ricos. Porque vai baixar a renda deles. Porque vamos ver uma coisa. Há 100 pessoas para arrendar e há 50 casas. Se eu puser tetos nas rendas, ninguém me diz que o senhorio não vai escolher o arrendatário mais rico. Aquele que tem melhor IRS, aquele que tem mais fiadoras. Portanto, como é que eu resolvo o problema da habitação impondo tetos? E eu acho que os jovens eram o eleitorado. Corre mal em todas. Mas dizem que não. É como o Bloco, a Iniciativa Liberal também conseguiu, quando era a história da TAP, também conseguiu dizer toda a Europa deixou de ter companhias aéreas, o que não é bem assim, mas enfim, não vamos discutir isso. Esta ideia de que toda a Europa. É a ideia de que lá fora é que se faz. Não é, e depois também as É um realidades. desastre em Berlim, por exemplo. E as realidades são completamente diferentes. Portanto, ninguém garante, com esta política dos tetos, que os senhorios não vão arrendar as casas aos mais ricos. Só que agora, em vez de ser por 2.500, é por 1.500. E, portanto, o eleitorado do Bloco de Esquerda... É um incentivo à esquecez. O eleitorado Mas do pronto, Bloco de ela é que é Esquerda... economista. Deixa-me só dizer. O eleitorado, que é o Bloco de Esquerda, que tinha aquele eleitorado jovem, formado, inteligente, topa isto. Até porque eu vou dizer uma coisa. A esquerda, e mesmo esta esquerda, já lá vai o tempo em que aceitava viver na pobreza ou na miséria desde que fôssemos todos e que não houvesse fosso e que não existisse ricos. Hoje em dia as pessoas querem ter dinheiro, o que as pessoas querem é poder pagar renda. O Bloco Não é de Esquerda teto. não defende que sejamos todos pobres. Sim, Não, então não é o teto. Então não é o teto. O que o Bloco de Esquerda tinha que dizer era, como dizia aqui há 15 anos e há 20 anos, aqui podia morar gente. Todos temos direito Aqui podia morar está gente. consagrado na Constituição o direito à habitação. Eu vou-vos dar um exemplo. Um exemplo que passei lá recentemente. Ali no Alto de Santa Mar havia o Centro de Saúde de Alcântara. O edifício estava abandonado há mais de 10 anos. É do Estado. Aquilo eram quantos apartamentos? 20, 15, 10, não interessa. Mas são do Estado. Portanto, porquê é que nós damos a esta política, que não deixa de ser populista, de dizer às pessoas, vamos pôr tetos nas rendas, e as pessoas pensam, ai que bom, vou poder arrendar no centro por 800 euros. Isso não existe. E é isso que faz o eleitorado fugir. E é isso que não vai... Louça não vai trazer um único voto se continuarem com o erro que é a política. Desculpa interromper, estamos a levar a formalidade da rádio um bocadinho a sério. Desculpe interromper. Eu já chamei pelo nome inteiro para aí 4 vezes. Não, isto está formal. Se caros ouvintes não se habituem, o registro não é sempre este, nós ainda estamos a fazer cerimónia. O que o Bloco defende não é só tetos nas rendas, são vários. O exemplo que tu estás a dar de que os prédios devolutos sejam transformados em habitação, em habitação e em habitação acessível também faz parte. Tu estás a isolar. Não é uma medida isolada. Há todo um programa para a habitação. Mas os políticos, por isso é que eu digo que Mariana Mortágua não tem jeito. Os políticos têm que escolher bandeiras e escolher a melhor proposta. Porque tu repara uma coisa, eu também posso fazer como ao LIVRE. O Rui Tavares tem 50 páginas de propostas. E no fundo eu posso dizer, propus tudo no mundo. Alguém me encontra na rua e diz, sabe o que é que eu gostava? Eu gostava era ter uma... Eu disse, eu já propus, vá à página 145. Isso não é assim. E o que Mariana Mortágua tem dito é, os tetos das rendas resolvem o problema da habitação, votem em nós, vamos pôr tetos nas rendas. E isso resolve o problema é dos arrendatários com dinheiro. Porque eu insisto, o senhorio vai escolher o arrendatário rico. Porquê? Porque lhe dá mais confiança. Se tiveres um IRS... Depois vai deixar a casa degradar mais, porque recebe menos dinheiro. Exatamente. Pois há essa questão toda. Reabilitações, investimentos... A política está errada. Os senhores são um exemplo. A política está errada. Tem sido feito um trabalho de incentivo é errado. Uma coisa é tu incentivares a renovação... Eu sei que tu não concordas com isto, mas o que eu quero dizer... Já temos tido essa discussão. E havemos de ter muitas mais. Mas o que eu quero que fique claro... habitacional em eu tenho a concluir o meu ponto. O que eu quero que fique claro é que não é uma medida, não é a única medida. Não Pronto, está bem. Desculpe, pode concluir o seu ponto, então vou por favor, muito obrigada. E também para fazer a ponte para o assunto a seguir que queres pegar, não é que as entrevistas estejam a ser conduzidas de uma forma a que os políticos possam descrever aquilo que têm proposto sem ser com chavões. A televisão não está feita para isso hoje em dia, muito menos as redes sociais. Repara, e isto não é defender ninguém. É todos os partidos políticos e todos os candidatos nesta campanha. A campanha é feita com chavões. Eu percebo, mas não tem tempo. Estávamos a falar do Bloco, foi a sua líder que espalhou pela internet toda o excerto em que fala dos testes das rendas. Portanto, isso não foram jornalistas. Agora, este era só o meu ponto de dizer, o Bloco de Esquerda pode mudar tudo, tem é que mudar de política.
E o Bloco de Esquerda já teve uma política que fosse mais inteligente, que uma política... Lá está, foi quando cresceu, e aí podemos dizer que é Louçã. Mas Louçã das duas, uma, ou é só candidato e cabeça de lista, ou põe a mão também na coordenação do partido. E aí as coisas podem começar Nunca a mudar. saiu. Quer dizer, Pronto, seja como for. Mas é só isso que eu gostava de dizer. O problema do Bloco de Esquerda é o Bloco de Esquerda, não é a extrema-direita no mundo. O problema do Bloco de Esquerda é ele próprio. Pensem um bocado para Mas dentro. não achas que isso é o problema com todos os partidos agora? Cada um é o seu próprio Mas problema. há um que diz que eu só estou a perder porque há muita extrema-direita. E uma pessoa pensa, então, mas o teu trabalho era combatê-la, não é? eu por acaso acho que o problema também tem a ver com a identidade. Ou seja, e digo isto mesmo porque a Mariana Mortágua é um produto político do Francisco Louçã, eu acho que ela É um dificilmente... produto político de uma comissão de inquérito. Ela dificilmente faz coisas e toma decisões relevantes sem consultar o Francisco Louçã, que é normal, eu também tenho os meus mentores na política, é assim que funciona. Sim, claro. Agora, o que eu digo é, de facto, tu tendo uma determinada agenda e como está, e como a Madalena diz, como está muito pela imagem e pela rama e muito rápido, tu tendo uma determinada agenda e sendo um homem branco, professor universitário de óculos de meia idade, como o Louçã, ou sendo uma mulher lésbica, em princípio, e isso está estudado na ciência política até, as pessoas consideram-te mais extremista se tu tiveres fatores de identidade que te tornam mais fora da norma. Nos Estados Unidos está estudado que candidatos afro-americanos são percepcionados como mais radicais, independentemente de se forem ideologicamente mais radicais ou não. Mulheres homossexuais ainda mais. Portanto, este tipo de coisas pesa para as pessoas. Portanto, eu não sei se o problema é só nas políticas, mas também nos porta-vozes, porque é mais fácil seres caricaturado como extremista de esquerda se a tua líder for uma mulher lésbica do que um professor universitário. Eu sou-te sincero, eu não ia tanto por aí por uma razão muito simples, eu Olha a acho. imagem do Rui Tavares, toda a gente diz que o Rui Tavares um a direita, moderado. o centro e a direita Vocês já gostam repararam? muito do Rui Tavares. Antes de pensarmos que é uma mulher lésbica e, portanto, um homem... Coisas com as quais eu sou capaz de perceber e de debater porque acho que, de facto, tem interesse. Mas já pensámos... Já parámos para pensar que o problema da esquerda, porque eu falo o problema da esquerda porque efetivamente está com problemas de resultados eleitorais. Já pensámos que pode não ser esse, pode não ser o facto de ser uma mulher, ou pode tons de pele, de religiões, seja o que for, e o problema ser, insisto, política, porque a esquerda está virada há não sei quantos anos para só saber falar de uma coisa, que é desta extrema-direita e de Ventura. Enquanto a extrema-direita cresce, e cresce efetivamente, a oposição a esta extrema-direita só sabe dizer olha lá vem aí, não passarão. E esta estratégia tem falhado. Porquê? Porque eu só faço uma coisa que é, como é que eu convenço? O Chega está a conseguir atrair muitos jovens. Então, mas e a oposição da direita democrática? Como assim? Onde O está- centro, Exato, o centro- como assim? Mas falharam todos, só que esses continuam a ser governo e a ter bancadas parlamentares com jeito. Não estão em perigo de desaparecer do Parlamento. Ou Isto é então como- igualam o número de deputados Eu com refiro-me- um eu partido refiro-me que esteve no àqueles- poder durante 8 Eu anos. refiro àqueles que estão em risco de desaparecer e esses têm feito a mesma estratégia ao longo dos anos. Eu não digo que não se deva, antes pelo contrário, combater a extrema-direita. Só que como é que eu convenço estes jovens que estão agora aí a aproximar-se do Chega? Como o Bloco, aliás, conseguia fazê-lo há uns anos. É com a política. Se eu estiver os meus dias todos a dizer, a aproveitar o meu tempo para defender as minhas ideias, a dizer cuidado com as ideias dos outros, ninguém se identifica comigo. E eles perdem eleitorado porque andam há anos muito não mais passarão. profundo que isso. É Pode muito mais ser. complicado. Muito mais profundo Até que isso. porque a Muito mais questão é complicado. tal questão que eu acho que Mas até é já sempre falámos. fatores externos. A culpa nunca é nossa. O status quo. Eles vão querer inverter o status quo. Há uma culpa interna que tu Uou. podes ver que é interessante, que é Mas tu eras o jovem fixe em 2000. Quer dizer que agora tens 45, 50 anos. Portanto, já tens dificuldade. Eu acho que o Bloco sofre muito disso. É muito geracional. Havia uma geração, a geração a seguir ao 25 de Abril, em que ser fixe passava por isto. Pois é isso. E se calhar esta geração em que o país é mais rico, em que as pessoas são de classe... há mais pessoas de classe média alta... Ser fixe, se calhar, já é essa da iniciativa liberal e não houve uma capacidade do Bloco de Esquerda de acompanhar os tempos para isso. Certo, E isso mas- pode dizer que é culpa deles, mas Claro. tu pensas nisso, não é? Pensas tipo que este gajo fixe de arroz de 2003 já não é fixe para um jovem em 2024. Claro, mas é a capacidade a cada momento de os partidos irem aos jovens, Claro. de conseguirem conquistá-los. E é isso que Mas se perdeu. querias dar uma nota também sobre as entrevistas que Sobre as têm entrevistas, muito rapidamente. para mim, Mas há imenso tempo a tentar que ele fale sobre isso. Sobre as entrevistas, repara, muito rapidamente, as entrevistas é uma coisa para mim muito simples, é que em Portugal não há, por isso, simplesmente cultura de jornalismo de confrontação, é muito simples, e as pessoas, algumas, não são muitas, felizmente, chocam-se com uma coisa que é um jornalista querer fazer uma entrevista. Quando foi o Paulo Raimundo, o jornalista José Rodrigues dos Santos aproveita o tempo da entrevista
que eu acho um tempo estúpido, 10 minutos, mas há mais entrevistas até às eleições. E olha que 10 minutos é bastante interessante. Aproveita, sim, está bem, certo, mas não é uma entrevista de meia hora em que se possa debater muitas coisas. Aproveita para explorar, para mim, uma das coisas que mais me interessa saber de facto no Partido Comunista. Vou lá ver uma coisa, as eleições foram há um ano. Porque tu não és do Partido Comunista. Não Ou tem nada a porque ver com não tens afinidade, por isso é o que te interessa saber sobre o Partido Comunista. Não, se fosse comunista, repara uma coisa, as eleições foram há um ano, os partidos fizeram campanha, apresentaram as suas ideias, passado um ano o jornalista tem que dizer, olha, diga-me as suas ideias, nós já discutimos isso. Há aqui, o que mais interessa na questão do PCP é a política externa, porque a política externa é decisiva nestas eleições. Eu sei muito bem o que é que o PCP quer relativamente a pensões, é aumentá-las, relativamente a salários também sei, é aumentá-los. Certo. Eu sei isso tudo, e casa para todos, eu sei essas coisas todas, e não preciso que me digam, e que combatendo o patronato e o grande capitalismo. Se eu vou aproveitar 10 minutos para o Paulo Raimundo dizer isto, aí tem que de facto recorrer ao lugar comum, ponham a casseta, a gente já sabe. Neste momento a política externa é o mais importante. O jornalista quis fazer-lhe uma pergunta que foi: aprova ou não o envio de armas? Ele podia dizer ali com todas as outras não. E o jornalista, por amor de Deus, era obrigado a avançar. Mas ele nunca diz. Não se pode responder à pergunta envia ou não armas com nós enviamos a paz. Isto não é uma pergunta. Eu, se fosse jornalista das duas, uma punha. Olhas de burro. Exatamente, e continuava ou dizia: não, se o senhor está aqui comigo, tem que me responder a isto. Pode dizer que não quer responder, isso é diferente, não é obrigado, não é? Pode dizer: olha, eu não quero responder, eu tenho que avançar. Agora, a uma pergunta não se pode responder com uma finta. Não dirias que as duas coisas são verdade, ou seja, que o Paulo Raimundo é mau a dar entrevistas. E José Rodrigues Santos também. Sim, Sim, as duas coisas juntaram. É um entrevistador com ânimos de direita que se nota e que não se devia notar. Acho que José Rodrigues Santos, mas ele nas outras entrevistas, eu depois só via Inês Sousa Real, não foi propriamente também mais simpático, mas Inês Sousa Real faz uma coisa que é responder, quer dizer, como eu digo, se Paulo Raimundo tivesse respondido, ele tinha que avançar. Sobre a Nelma, ontem com o Pedro Nuno Santos, não para de falar de Luís Montenegro. Disse agora sobre a questão do betão, que é uma coisa... Pedro, desculpa, tu viste a entrevista toda? Vê. Ok. Mas, nada, continua. A questão do betão, o candidato do PS disse uma coisa que foi a questão do parecer de Luís Montenegro é muito grave. Portanto, o líder da oposição em campanha dá gravidade àquela situação. Não estou a dizer que não tenha, mas ele deu-a. E depois chega a uma entrevista a jornalistas, explora a questão Montenegro, o que é que ele diz? Eu quero falar do país. Mas eu quero é falar do país. Uma pessoa diz assim: quer falar do país? Então, se quer falar do país, esqueça-se de Luís Montenegro todos os dias. Ela só lhe perguntou, ela disse para aí 10 vezes, ou 11 ou 12, o nome de Luís Montenegro. Ela. Mas eu não estou a Nelma, Sim, jornalista. Sim, e então? Então, mas foi ela que lhe fez as perguntas sobre o primeiro-ministro. Uma coisa. O Pedro, ou seja, o PS pode querer falar de outras coisas, certo? Pode também comentar sobre a atualidade. Mas se vai a uma entrevista, por norma, é para falar do seu programa, especialmente para falar destas eleições. Repara uma coisa, isto não foi uma entrevista sobre Luís Montenegro. Isto são umas eleições sobre Luís Montenegro. Certo. Quer queiramos, quer não. Concordo. Eu acho lamentável. Mas estas eleições são sobre Luís Montenegro. Os partidos estiveram à luta há um ano. Mas porquê que são sobre Luís Montenegro? Porque o PS não viabilizou uma moção de confiança, se não estávamos agora a ter uma CPI e investigar a Spinum Viva. Ok, desculpa, o PS não pode querer escrutinar o Primeiro-Ministro e depois querem escrutinar o Primeiro-Ministro e o PS diz que quer falar do país. Então, mas quer escrutinar o Primeiro-Ministro ou quer falar do país? Não, neste momento quer falar do país. Momento já escrutinámos o Primeiro-Ministro e já percebemos que ele não é confiável. Eu acho que é útil para o PS, e digo isto sem qualquer preferência, mas acho que é útil para o PS. Tu já, acho que é útil para o PS fazer esse teatro. Ou seja, acho que a confrontação com... Isto é Sócrates one on one. Estão todos a fazer confrontação com jornalistas. Confrontação com os jornalistas, claro. E dizer, não, atenção, eu não quero saber desses assuntos menores do Montenegro, eu sou um estadista. Exatamente. E eu acho que aí culpar o jornalista por querer falar do que ele põe todos os dias de notícias. Eu concordo completamente com o Zé Pedro, é o tema da eleição. Claro. E o que nós, enquanto país, vamos decidir é se aceitamos o caráter do Luís Montenegro como Primeiro-Ministro ou não, que foi isso que ele pediu para nós fazermos. E nós, burros, vamos fazer, acho eu. Espero bem que não, mas espero bem que as pessoas não sejam burras. Mas espera, isso nada para te contrariar naquilo que estás a dizer. Mas podes contrariar à vontade, a questão não é essa. A questão é que, repara, eu insisto, Pedro Nuno Santos tinha viabilizado taticamente, como já aqui discutimos noutro episódio, a moção de confiança e neste momento tinha feito um agendamento legislativo de uma comissão parlamentar de inquérito e estava a escrutinar o Primeiro-Ministro. Optou por dizer, eu disse que não viabilizar, portanto não vou viabilizar, e mandou o país para eleições. Eu sempre disse a mesma coisa. A crise é responsabilidade de Montenegro. Ele é que a provoca. Mas as eleições
é o PS que as quer. E nestas eleições não se está a discutir o país, porque o país foi discutido há um ano. Mas se a Nestas consequência eleições de uma está-se a discutir o crise, primeiro-ministro. se as consequências de uma portanto, crise são Pedro as Nuno- eleições, como é que tu dizes que a origem da crise é de uma pessoa, mas o motivo das eleições é de outra? Isto é política. E ele podia estar a ser escrutinado neste momento em Comissão Parlamentar de Inquérito. Isto é política. Este é que é o ponto. Pedro Nuno Santos, eu acho que isso está a ver. Desculpa lá, podia estar a ser escrutinado em Comissão Parlamentar de Inquérito, mas o PSD o partido do qual é o Primeiro-Ministro que tem que ser escrutínado queria impor limites. Tu não impões limite ao teu próprio inquérito. Mas não tinham que ser impor limites. Foi o Mas eles não aceitavam e podiam fazer um adiamento prestativo da Comissão Parlamentar de Mas Inquérito. a Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa era por acordo. Essa que tu estás a dizer era por acordo. Mas vamos passar para temas internacionais. Já falámos muito da política nacional. Temos que falar de Marine Le Pen. Estou a pronunciar bem? Marine Le Pen. Perfeito. Da extrema-direita francesa, foi condenada por desviar fundos europeus e fica assim afastada da possibilidade de se candidatar à presidência em 2027, achamos nós. E já no outro lado do mundo, não é bem no outro lado do mundo, mas no outro lado do Atlântico, podia ser mais no outro lado do mundo, de facto. Trump continua com as suas deportações de illegal aliens, mas desta vez... E não só, que também se engana, não é? Pois é isso, mas desta vez deporta um pai de Maryland para El Salvador por engano. Este engano já admitido pela Casa Branca e está agora numa prisão de El Salvador. A Casa Branca já se desresponsabilizou e diz que não tem poder de voltar, de trazer o pai de volta e de corrigir o erro, que ele agora está sob custódia do país. No meio disto tudo, também queria falar do Wisconsin, onde Elon Musk esteve a distribuir milhões de euros para subornar eleitores, mas ganhou a juíza liberal e não um juiz reacionário que o Musk queria. Também o outro lado, o senador Cory Booker quebrou ontem à noite o recorde de discurso no Senado, penso que posso dizer assim, e esteve de pé a falar durante mais de 24 horas sobre os erros e os perigos e os medos dos eleitores. Sim. Não foi a casa de banho? 25. Desidratou-se propositadamente. Não bebeu Exatamente. água Não desde o dia bebeu anterior. água? Não comeu? Não comia desde sexta-feira. Foi todo um método. Foi Não, toda uma... Sim, Mas ele está mesmo Para os muito nossos gordo, ouvintes. portanto eu acho que não lhe fez mal. Para os nossos ouvintes, alguns deles sabem. Já estamos a ver novas ideias ao Bloco de Esquerda, não é? Mas ora bem, agora vai deixa-me haver só alguém. dizer, teve mais de 24 horas a falar sobre os perigos, os medos dos eleitores, a ler cartas dos eleitores sobre o que querem que os senadores democratas façam a respeito da administração Trump. E à 23ª hora estava muito mais coerente do que Donald Trump ao primeiro-ministro. Eu estou de facto, reparem, eu estou a ouvir isto pela primeira vez porque eu estou com 24 horas de delay em relação ao mundo porque estive numa produção de um Podes concerto. admitir isso ao- Não, tenho que ao admitir, ouvinte. tenho que admitir, até porque eu ontem encontrei ouvintes que sabem perfeitamente que eu não respiro há 24 horas. Ou seja, curiosamente, o mesmo tempo que o senhor esteve a falar é o mesmo tempo a que eu não consigo Sim. ver Quando notícias. ele começou foi quando tu Portanto, paraste. estou fascinada, só quero partilhar convosco. Olha, queres com os ficar nossos mais ouvintes. contente? O Quero. recorde anterior era de um senador que teve em 1957 um dia inteiro, 24 horas e 18 minutos, ou 17, já não me lembro exatamente se o recorde era 18 ou não, mas a tentar impedir a passagem da Lei dos Direitos Civis de 1957. Portanto, a possibilidade de integração racial da democracia americana. E, portanto, o facto de um dos primeiros senadores afro-americanos de sempre ter sido a pessoa que quebrou este recorde também teve um valor sentimental especial de que tu E certamente muito vais amigo gostar. da Kamala Harris também. Olha, estou uau, Pois? fascinada. Pronto, mas Joana, és a Desculpa, primeira... havia perguntas, Rui não é? Miguel Tovar da Havia perguntas, não era só eu a descobrir o mundo. Sim. Johnny, queres falar desta deportação ilegal também de um cidadão residente? Achas que isso mostra falhas? E lá está, isto é a pergunta que eu não sei se vais conseguir acompanhar. Achas que isto mostra falhas graves no sistema ou conseguimos só perceber o quão incompetente é esta administração que consegue fazer pior por não saber o que fazer do que saber o que fazer? Não, o que nós vimos ao longo das últimas semanas foi a administração a dizer que os procedimentos legais normais não eram necessários para imigrantes ilegais, visto que eles já estavam a incumprir com a lei, era indiferente,
portanto podiam ser não só deportados imediatamente sem aparecerem perante um juiz, sem o caso ser avaliado minimamente, como podiam ser deportados para um campo de concentração em El Salvador, que é importante chamar aquilo que aquilo é, porque o próprio presidente de El Salvador se gaba da violência daquele estabelecimento prisional e de eventualmente ter tortura, portanto, e faz piadas sobre isso porque ele tem a mania que é daqueles gajos que vendem bitcoins na internet e é muito edgy. É um doente mental, portanto, só para esclarecer o que é que vocês são pessoas que são assim. Mas Estás a falar com a IEL também, outra vez? alguns que gostaram muito do Bukele a certa altura, esse nazi. Mas o que eu acho que isto prova é que, não havendo o processo legal necessário para a pessoa ser deportada, uma pessoa está tão legalmente nos Estados Unidos quanto um agente do ICE, da agência de imigração, lá do CEF, lá do sítio, a decidir que uma pessoa esteja. Portanto, se encontrarem um cidadão e o prenderem e o mandarem para El Salvador, depois, mandem um cidadão. Isto é um perigo, porque o que é que se levanta depois? Um pedido de habeas corpus, não é? Saber onde é que está a pessoa que foi detida, e ao que o J.D. Vance responde: já não está em território nacional, já não é responsabilidade nossa. Portanto, isto quer dizer que já não há leis para ninguém. Não dá para separar, e isso é que as pessoas ainda não perceberam. Isto continua das políticas mais populares da administração Trump, diga-se de passagem, a deportação em massa. Continua, ao contrário da política económica e tarifária, da política da segurança social, que estão a causar quedas brutais na popularidade de Trump. A política de deportação em massa, esta crueldade com imigrantes, continua super popular. Mas até ao dia em que bate à porta das pessoas, porque vês entrevistas em que pessoas dizem tipo: sim, eu sou muito a favor disto, mas e a minha cunhada? E que é, por acaso, está cá irregularmente. E há pessoas que, mesmo com um estatuto legal, como é o caso das pessoas que se manifestaram em defesa da Palestina, têm estatuto de imigrante legal, têm green cards e a situação regularizada, e o secretário de Estado Marco Rubio disse: bem, tem um green card, mas a partir do momento em que se manifestam contra um aliado dos Estados Unidos, deixam de ter direito a residir aqui. Bem, não é assim que funciona, não é? Ou não era? E o que a administração Trump está a fazer é testar os limites legais disso, é ver até onde é que pode ir. E apesar do Supremo Tribunal não se ter pronunciado, já houve tribunais que se pronunciaram sobre isto e mandaram parar. Por exemplo, deportaram, uma dessas pessoas foi num grupo de 200 e tal venezuelanos que foi deportado para El Salvador. Lá está, que também prova a arbitrariedade da coisa, não é? Não são salvadoranos, são da Venezuela. E há pessoas, casos em que tu vais ver e dizem: esta pessoa pertencia a um gangue. Porquê é que pertencia a um gangue? Vais ver o documento e é porque tinha uma tatuagem. A tatuagem era do quê? Identificativa do gangue. Afinal era uma tatuagem do Real Madrid. Isto aconteceu. Literalmente isto que eu estou a dizer aqui. Portanto, estamos num momento mesmo grave de crueldade das autoridades americanas e de racismo puro, que é basicamente olhar para uma pessoa, tem cara de latino, tem cara de mau porque tem uma tatuagem, bora, Também uma campo de rapariga que concentração. foi apanhada a sair da faculdade em que os agentes da ICE estavam disfarçados, ou seja, como pessoas normais, e do nada ela está a sair da universidade e é apanhada e nem lhe explicam o que é que está a acontecer. Pois, e isso ainda não começou a ser impopular, mas é importante dizer isto, que as pessoas têm a mania de dizer que como é que isto pode ser fascismo se ganha eleições e o povo é soberano? E não sei. O fascismo é uma coisa popular. Ser mau com os fracos é uma coisa que muita gente gosta de fazer. Ainda por cima, se os fracos forem diferentes de nós. E portanto é importante olhar para isto como uma ameaça fascista ao funcionamento dos Estados Unidos. E apesar de eu achar que o Dr. Lassana não pode fazer muito sobre isso, acho que há muita gente que pode. E os eleitores americanos começam a fazer, se calhar indo ao tema que tu trouxeste. E não é uma coisa nova o ser humano ser movido pelo medo. E o medo da diferença é o que há mais. Mas acho que os eleitores estão a responder nesse sentido bem, porque o Elon Musk... Eu confesso que a banalização da mentira me está a fazer confusão, porque o Elon Musk foi ao Supremo, lá àquela eleição do Supremo Tribunal do Wisconsin, dizer que aquilo era essencial para a civilização ocidental e que aquele conservador tinha que ganhar, não sei o quê. E pôs lá 20 milhões de dólares. 25, incluindo grupos sim, externos. Mas 20 dele diretamente no candidato. Mais do que toda a gente restante junta, e o George Soros mandou 2. O que, de facto, tendo em conta que o George Soros vale um 30º do que vale o Elon Musk, até é um bocado, e é simpático da parte do George Soros. Mas ver a sequência de republicanos a dizerem: pois, isto só foi ganho por causa do dinheiro que o George Soros aqui pôs. Republicanos até que eu já respeitei, como o Scott Walker, ex-governador do Wisconsin. E dizerem que o George Soros pôs mais dinheiro que o Elon Musk, esta banalização de aldrabar as pessoas e de viver num mundo alternativo, de facto, não colheu no eleitorado do Wisconsin,
deu a vitória à juíza que não foi apoiada por Elon Musk por 10 pontos, e parece que esta política, no geral, de Donald Trump não está a acolher, porque estamos a falar também de 2 eleições que aconteceram na Flórida ontem de madrugada, em que em sítios em que Donald Trump tinha ganho respectivamente por 30 e 37 pontos de diferença em relação a Kamala Harris, os democratas que se candidataram tiveram 22 e 16 pontos mais perto de ganhar esses distritos em questão. E, portanto, o que é que nós estamos a ver? Que se isto acontecer a nível nacional, como já aconteceu na primeira presidência de Trump, que as pessoas elegem-no porque lhe acham graça enquanto palhaço, mas depois têm dificuldade em gostar das políticas dele. E logo no princípio, em 2017, começámos a ver estas eleições especiais a acontecerem e as pessoas tipo, isto afinal foi um grande disparate. Não, às vezes não suficiente para os democratas ganharem, mas em sítios em que Donald Trump ganhou 68-31 ou 68-32, claro que não era fácil, mas desses sítios já ficarem a uma distância de 10, 8 pontos, já mostra que se calhar nas intercalares daqui a 1 ano e meio, se ainda houver democracia americana nesse momento, mas há algumas proteções em relação a isso, Donald Trump terá uma derrota histórica, e é normal porque, de facto, hoje é o dia, nós ainda não sabemos bem os efeitos disso, que isto vai ser só à noite de Portugal, mas hoje é o chamado dia da libertação de Donald Trump, é quando as tarifas, supostamente, em relação a todos os países vão entrar em ação. Curiosamente ele adiou para 1 hora depois dos mercados fecharem. Não deve querer ver as reações não deve querer ver as reações em direto, mas hoje será um dia, quando o nosso episódio sair amanhã, já teremos um bocadinho mais noção do que isto doeu no bolso dos americanos. E eu estou sempre a lembrar isto, e lembro outra vez, há tantos americanos com ações como há americanos com um emprego, e portanto toda a gente sente o mercado, e isso pode pesar muito para a estabilidade política desta administração já de partida. Zé Pedro, com isto tudo tu sentes que existe aqui uma nova viragem na história que será certamente importante para estudar? Eu acho que todas as gerações sentem isso. Ou seja, sentes que estamos num momento crucial, que é tipo, chegas ao manual de história e tipo, como assim alguém viveu isto? Ou se é só mais uma coisa que se acumula e a geração tem sempre este sentimento de que o mundo vai acabar? Repara, há aqui uma perspectiva diferente que eu tenho que dizer, por causa da minha idade, relativamente a vocês. Porque eu quando comecei a ouvir falar sobre política e sobre os acontecimentos e tudo isso, nós vivíamos na década de 80, 90, 2000, tudo isto essa parte é que é normal, não é o que vivemos agora. Esta paz, o fim da Segunda Guerra, depois do pós-guerra, a reconstrução da União Europeia, a queda do muro, todos esses processos, a queda do RSS, como é evidente, perestroika, todos esses processos ao mesmo tempo, e depois o período que se seguiu, isso é que é normal. Portanto, agora, e por isso, quando se vê Trump, quando se vê Elon Musk, quando se vê o crescimento da extrema-direita em França, já lá vamos a Marine Le Pen, na Alemanha, isso assusta. Porquê? Porque é uma coisa completamente nova para quem tem 30 anos ou 40 anos e outra experiência. Eu acho que há aqui uma geração em que isto aparece se calhar um bocadinho mais, e claro que com base na informação histórica se percebe isso, mas em que o choque eu acho que é mais relativo. Eu olho para isto e não sei muito bem, confesso que não faço a mínima ideia, toda esta questão da Groenlândia, que é um exemplo. Muita gente agora insisto, quem está informado, mas assim não está informado, e porque pode ter outras coisas para fazer na vida. A questão da Groenlândia não é propriamente uma coisa que seja a primeira vez que acontece. Os Estados Unidos têm muito território que foi comprado. Sim. E mesmo o interesse da Groenlândia está muito longe de ser novo. É preciso ter noção disto. Porque agora parece, o que este maluco vai comprar? Quer comprar um território que pertence a outro país? Onde é que isto já se viu? Já se viu muitas vezes. Nomeadamente no território que existe norte-americano. Portanto, o que se percebe é que regressamos a um período, não da história porque estamos no presente, naturalmente, mas regressamos a um período que estava, em teoria, ultrapassado, mas já se percebeu que estava adormecido. E em que, de facto, as democracias estão completamente postas em causa. Quer dizer, a separação dos poderes nos Estados Unidos está por um fio. Quer dizer, estas manobras que eu acho que algumas são de distração, porque a seguir à questão do grupo no chat, do Signal, não sei o que é, da guerra, do ataque no Iémen. Viste o que é que a assessora de imprensa da Casa Branca disse sobre isso? Não. Disse, bem, esta polémica, quando no que nos diz respeito a esta polémica, já acabou. Pois foi. Pronto. Decretou o fim. Exato. Não, disse, eu vi um gajo a dizer isso com alguma graça, que era, e com alguma graça, mas com toda a razão, que é, se fosse hoje,
o Nixon dizia assim: que é isto do Watergate? Já acabou, para nós está acabado. Para mim, Está feito, para mim já acabou, fechou. eu acho que a direita americana percebeu com o Nixon, e a partir daí, por isso é que tens o Irão contra e tens o Trump, é que se tu não quiseres saber e se não tiveres vergonha e seguires em frente, Dá, sobretudo quando mandas o Vance depressa para a Groenlândia dizer que vai comprar aquilo, depois acaba por andar só lá a passear na base. Viste aquela notícia engraçada que tentaram arranjar pessoas Sim, para ele visitar e ninguém quis, ele não saiu da base, quer dizer, ele não saiu da base. No fundo é só pessoas pagas por ele. Olha, em bom A bater-lhe rigor, palmas. ele não tendo saído da base, em bom rigor, nem teve sequer na Groenlândia. Mas enfim, mas isso Quer dizer, por acaso não sei se é território emprestado ou como é que funciona aqui. na base das lajes tenho a ideia que diplomaticamente há ali um espaço, aliás, por isso é que foi lá a Cimeira dos Açores. Mas enfim, não tenho essa experiência militar para conseguir definir o que é território pertencente à Dinamarca e o que é a base americana. Mas nós, quando assistimos a isto, fizeram o golpe da Groenlândia e depois fizeram agora as deportações, que não sei até que ponto é que estes erros nós sabemos ou não sei se não vamos saber mais, também não foram com uma precipitação para que isto aparecesse nas notícias, porque lá está, é a bandeira mais apetecível de Trump, e portanto, como é que ele conseguia calar rapidamente a questão do... Desculpem. Como é que ele conseguia calar rapidamente as vozes contra a brincadeira do chat? Era com aquilo que as pessoas vão gostar, que era a deportação de terríveis criminosos. Mas isso já estava a acontecer antes. Já estava, mas Tu tens é que perceber aqueles autocarros todos foi os assuntos também são dirigidos pelos média, não é só a administração. Não são os médicos. Eles continuam a fazer tudo. Eu sei, mas não são os autocarros que põem aquelas imagens todas não são os jornalistas que põem aquelas imagens todas dos autocarros em filinha a chegar com os criminosos violentíssimos de volta para o... De onde vieram, pronto. Sim, ou não é? Ou não, no Ou caso não. de El Salvador. Mas Ou o que eles dizem? E há esta Como é questão que se depois. Ou no sítio para onde os encaminham. Olha, vai descobrir este novo país. Sim, olha, nunca viu. E depois há esta questão jurídica gente de facto, viagens. é que agora já não têm mesmo, cometem o erro, reconhecem o erro, mas agora é uma questão judicial, porque de facto a jurisdição mudou. Enfim, sobre a tua pergunta, é óbvio que estamos perante algo que não é nada novo, mas é completamente novo. É como é, isto é enigmático, mas é assim. É mandar as pessoas ler o Leopardo, não é? Exato. Pronto. Já temos um mandar. Não sei se queres ir à Marine Le Pen, se não queres, enfim, Marine Le Pen. Sim, eu ia perguntar sobre a Marina Maria, acho que também é uma pessoa apropriada, já que tu dizes que pronto, a esquerda só se ocupa de mandar a extrema-direita a ir para um certo sítio. Eu faço a pergunta ao Fez o Maria. problema do certo sítio. Tenho, agora estou. Não, mas queria-te perguntar, e Zé Pedro também podes dar a tua opinião. Johnny, acho que já falou demais. Se a condenação. Falou bem, falou e falou bem. Falou, sim, senhora. Se a condenação do Le Pen. Mas achei que vocês, na minha modesta opinião, achei que vocês estavam a falar muito mais do que eu. Eu nem abri a boca. Mas pronto, isso sou eu. E eu calada Mas eu falo acho mais. que cada um deve pensar. Mas pronto, se acham que a condenação do Le Pen abre espaço ou para novas lideranças na extrema-direita, também já vimos lá o seu. Eu nunca me lembro do nome dele. Do miúdo. sim. Bardella. Ou se pode provocar uma radicalização ainda maior com este tal discurso de antissistema do género. Então, nos é oprimir ainda mais, que é o que o Chega também tenta fazer cá, que é cada vez que há uma decisão. Imaginemos que agora os cartazes são retirados do Chega, também irá acontecer isso, que é, estão a tentar calar o Chega, estão a tentar calar Marine Le Pen. Também podem tentar candidatar o amigo da Maria ao Melanchon, que vê logo em intensa defesa de Marine Le Pen. Ele não é meu amigo. Não. Não conheço lado nenhum. Mas Tenho o Tive número com ele. Mas admira-lo. Tive com ele. Já gostei, já Olha, disseste que gostava. Vê lá se ele não vai pelo... Não somos amigos. Ele ainda vai pelo círculo da comporta. Sabes que eu tenho uma Ainda vamos coisa, buscá-lo. o meu maior pet peeve, a coisa que me tipo Por acaso acho que os franceses que cá estão não devem gostar muito de Também mim. não. eu vou partilhar aqui uma informação íntima, que é o meu maior pet peeve, é quando as pessoas dizem o teu amigo. E eu não sei se é uma pessoa de quem eu gosto, se é uma pessoa que é mesmo amiga, se é uma pessoa que eu odeio. Sim. Se é uma, Pode ser irónico, Isso pode ser. pode ser figura de estilo. E as pessoas estão sempre a fazer isto. A minha mãe, eu irrito muito a ficar, tu viu o teu amigo na televisão. E pode ser tipo alguém que eu conheço e que é meu amigo, ou um gajo que eu odeio O profundamente. Johnny, que é o que tu odeias. Não, isso é, está o Johnny na televisão. Já não é amigo, já tem Não, o nome. Johnny tem estatuto. Para a minha mãe, o Johnny tem estatuto. Não é. Mas queres falar da Le Pen ou só do Johnny? Não, mas eu acho que o Zé queria falar. Também é um sobre- nome
vocês. Não, O Zé pareceu-me que Este episódio queria, hoje é belga. Joné Le Pen, ó. pareceu-me que o Zé queria dar um contributo e, portanto, ia deixar-te. Não, se quiser, eu estava à tua espera, eu ia depois, mas eu posso dizer. Vai já, que depois eu vou e depois acabamos. Que isto também é Bom, ver. então eu vou já. Pronto. Não, olha, estes e eu não posso dizer nada sobre a Le Pen. Não, é só uma ronda. Não, disse sim, senhora, que eu estou absolutamente interessadíssimo. Agora, vamos lá ver. Há aqui um problema que é. Com brevidade, se conseguires. Com a maior brevidade. A justiça fez, parece-me evidente. Agora, eu não sei até. Eu prefiro, se me dessem a escolher, olha, como é que tu preferes que estes projetos populistas, neste caso projetos de direita radical, já muito enraizado, com uma força enorme, fala-se que ela pode ganhar finalmente, não é? Foi uma luta que começa no pai, há 40 anos, finalmente pode ganhar. Falam dos profissionais da política. Paz a Exatamente. sua alma. Exatamente. Assustaste-me. Meu homónimo. E- Chama-a Le Pen. Exatamente. Eu preferia, se me perguntassem, olha, como é que achas melhor resolver isto? Eu preferia que fosse nas urnas, mas não tenho a menor das dúvidas. E tu Ó Zé repara. Pedro. Então, mas ela hoje está-me a sancionar. Mas eu hoje Super crítica das tuas intervenções. Desculpa. Tu podes ser. A Madalena hoje não está a sentir Mas os diz seus lá contributos. porquê, diz lá porquê. Não estou a moderar aqui. Tens toda a razão. Não, diz. Está a ser a Nelma Serpa Pinto. Eu adotei. Eu vou mudar aquela opinião Mas que tu tinha. repara, no tom crítico que dizes, ó Zé Pedro, Exato, não, e foi tipo, foi mesmo. que merda que tu estás a Não, dizer. mas estás-me a Ó Zé dizer Pedro. hoje estás-me a dizer um Mas estilo de um diz-me. bocadinho. Estás a Mas diz-me desiludir a porquê. Estás a dizer moderadora. que tu preferes. Então, calma. Tu criticas que Luís Montenegro não pode ir a eleições como se fosse uma eleição de Eu ética. não disse que não como pode. se fosse. Não, disseste, não concordas que Não, fosse uma eleição de livre-arbítrio. ética. Não. Mas a Marine Le Pen já Eu pode nunca ir a disse isso. eleições para ser julgada Desculpa, pelo eu eleitorado. nunca disse. Livre-arbítrio não é sobre se Deus está a mandar em nós ou não. Livre-arbítrio é isto mesmo. Eu sempre disse que Luís Montenegro, na minha opinião, devia dar um passo ao lado, deixar o seu governo seguir com. Porque era o que nos faltava, que o PSD também fosse um partido de um homem só e populista, portanto, não pode ser assim. Temos que começar a deixar de ter esta ideia de um regime à volta de uma pessoa. Portanto, Montenegro, perante as circunstâncias, devia ter desaparecido da circulação e ir lá para Espinho para as suas avanças. Isso era o que eu dizia. Nunca disse que Sim, mas- devia ser obrigado. Mas hoje ainda. Mas estás a perceber o que é que eu estou a dizer? Como é que tu. E por isso eu, como eleitor, faço um juízo sobre a escolha dele. Esse é o ponto. Mas ele também não ia votar na Le Pen. Eu também não ia votar Não, não estou a dizer que irias votar, eu só não acho é que coisas de justiça mas tu se repara uma esclarecem. coisa, mas eu não repara uma coisa. Esclareçam. Então tu não estavas a perceber o que eu queria dizer. Então Eu vou diz explicar. lá. É que o ponto não é, deve ser nas urnas, mas isso não significa que a justiça não se faça. Ok, Nós agora temos aqui uma sanção que é de proibição de candidatar-se. certo. Eu, perante as circunstâncias, como o mundo está, eu não sou muito. Porque, repara, ela também tem uma pena de prisão, que, salvo erro, é de 5 anos, 2 anos em casa e 3 de suspensa, mas não deixa de ser uma pena de prisão, ou é 4 ou é 5? É 4. 4. Mas há uma condenação a pena de prisão, uma parte efetiva em casa e outra parte suspensa. Portanto, há uma condenação. Exato. Eu não estou a dizer que a justiça deve dizer ai, calma, espera, não posso julgar esta pessoa, que esta pessoa é um populista e, portanto, se eu o julgar, depois ainda vai ter mais, vai ser um mártir e vai ter ainda mais... Não é isso que eu digo. Há aqui uma sanção que é de proibição de candidatar-se. Olha que O caraças, que- as coisas têm regras. o que- Deixem o homem acabar, que eu acho que vocês estão a julgá-lo demasiado rápido. O que Ao na- contrário da Le Pen, que demorou 10 anos a ser julgada. Já devia ter ido dentro. Exato. O que a 2 anos de uma eleição, o que a 2 anos de uma eleição de uma candidata que pode ganhar, numa pena que a justiça fez, mas em que o reconhecimento que é, sobretudo de quem percebe da poda, é que é invulgar, isto vai criar no eleitorado, sim, e eu acho que o Bardella vai por ali fora, tem 29 anos, não interessa, para já ter 31 quando for as eleições. E como é evidente, vai ficar ele com as dores, depois a senhora fica livre e logo se vê o que é que acontece. Mas o que eles vão fazer é uma coisa de mártir, como é óbvio. E portanto a justiça funcionou, mas se os especialistas me dizem que a pena é invulgar, eu digo, então podia ter sido outra. E depois eu falo apenas da sanção de não se poder candidatar. Porque para mim podia candidatar-se com a pulseira eletrónica. Pois, mas lá está. E como é que porque eu disse exercia as ao suas Pedro, funções deixava- oficiais portanto, presa? Portanto, eu acho que tu estavas. Aquilo que te parecia. Fazia as é que eu visitas estava. de Estado como? A apitar? Mas esse é o ponto. Esse é o ponto. Ou seja, nós temos que ver que se tu não levas o desgraçado às urnas, tu vais criar um mártir e tu vais agravar o teu problema. Como é evidente, se tu estás limitada na tua liberdade, não podes. Imagina que eu era presa agora por um crime de, sei lá, vamos ver, desviar fundos. Que é o crime. É que ainda sei. estamos a falar de um crime que se bem Tu não ias se achar que eu fosse- se calhar não era a pessoa indicada para me candidatar novamente à presidência da Então, mas República, é isso que ele que está a eu dizer. tinha ele não andado a votava em gamar. ti. Claro.
Acho Mas achas que eu me devia poder candidatar, sendo que eu tinha um passado de gamar fundos? Onde eu discordo de ti é só que se a sanção, se a pena existisse sem a coisa da sanção da proibição, ela ia se martirizar igual. Portanto, eu prefiro a proibição. Ou seja, eu acho que isso é que falhou no caso do Trump, que é, Exatamente. tu impões-lhe uma pena, mas continuas a deixar que ele seja candidato. Como é que é? Se ele ganha, safa-se da pena. Exato, já experimentámos essa nova Pronto, luta. então repara E uma coisa, depois pode não mudar tinha- o sistema Mas até, judicial. e até te digo Não mais, tinhas- porque a seu favor, a pena tinha de exatamente. ser julgada antes, mas aquilo é crime. E por crime um gajo tem que ir dentro, não é? Comete um crime, acabou-se. Podia ter sido julgado mais rápido, mas se fosse julgado antes, se calhar não se podia candidatar às de 2022 e dizias a mesma coisa, ou às de 2017 e dizias a mesma coisa. O que eu digo é só, se é para cumprir a pena, é para cumprir a pena. Tipo, acabou-se, não podes separar isso da justiça. Se me perguntas, eu era a favor de separar isso da justiça. Não muito. Eu, por acaso, acho que quando ela andou a usar t-shirts do Putin, eu tinha aprendido logo. Por isso. Pronto, só. eu sei, mas tu. Percebes? Tá bem, mas tu tinhas pessoas- aprendido antes até da t-shirt. As pessoas, quando são Quando ela saía do banho já estava As presa. pessoas, quando são traidoras dos valores, Não estava dos valores da União Europeia e estão ligados diretamente a adversários geopolíticos que nós temos, acho que se perdeu um bocadinho isso. Acho que se fazia isso muito aos comunistas. Em Portugal, se calhar, fazia-se com um bocadinho de brutalidade a mais. Um bocadinho, coisa pouca Se ligeira. calhar não. De certeza, pronto e tal. Que é isto, não. Pronto, vá. Mas nos regimes democráticos da Europa durante a Guerra Fria, pá, era preciso prender um comunista. Arranjava-se uma evasão fiscal, uma marquise mal feita, Qualquer coisa. uma coisa qualquer, punha-se o gajo dentro. Porquê? Porque ele estava ao serviço de um adversário A externo. clandestinidade, claro. Sim. Claro. Então porquê é que agora que estes gajos que também estão ao serviço de adversários externos, se calhar até de dois, que é do Trump e do Putin, porquê é que não podem ir dentro também? Pois, não podem. Vou dizer, tu tens aqui um problema que é. Tu estarias, É um desejo que tu tens. Em 1960 tu estarias a dizer, deixem os comunistas franceses em paz, deixem-nos concorrer às eleições, por amor de Deus. Absolutamente. Não estarias nada, não Não serias daria mentiroso e nada. aldrabão. Nem diz isso Tu quando és vai. um anticomunista Tu- primário. tu mais- não estás bem. Eu até acho que digo nas ficas eleições, nestas atuais eleições. Não sejas, Tu mais uns não, anos e não dizes que sejas os nacionais mentiroso e devem aldrabão. candidatar. Deixem-me quanto só, mais. só lembrar-vos de uma coisa. Olha, ainda não foi sobre este tema. Então, só mas, quero então falas a seguir isto, lembrar que também. falas a seguir isto que é mesmo para ti também. E para bocadinho. concluir, sim. É que nós temos que ver, porque estamos aqui a falar de uma condenação. Foi condenada, tem que ir dentro, tem que acontecer, tudo bem. E com isso eu concordo. Só que se nós não conseguirmos, se nós não analisarmos para o eleitorado qual é o crime que foi cometido. Crime. O crime. Qual é o crime? Se não o fizermos, estamos a cometer o erro. Porque repara uma coisa. Então, mas o crime foi desviar dinheiro. Foi, exatamente, como acontece por este Fundos país em todas as europeus. autarquias. Mas não é bem Oh, visto. Zé Não, repara uma coisa, é um crime político que é um bocadinho mais banal do que se pensa. Imagina, não. E o que eu vou dizer é o seguinte: Mas ela não foi julgada cá. Deviam deixar o Exaltino ter-se candidatado às eleições autárquicas de 2013, é isso que tu dizes? Preso. não, então. uma pessoa que está limitada nas suas. Não, mas, Então, mas tu disseste que ela se devia poder candidatar com a pulseira eletrónica? isso eu estava a brincar. E se estivesse uma cadeia também Mas ela, seria. vai estar com, brincar. mas ela vai estar com 2 pulseira anos. eletrónica. Exato. 2 anos. E o que inclui a campanha presidencial. Sim, e não se pode candidatar em 4. Mas era indiferente. Se fosse só os dois da pulseira eletrónica, já não podia candidatar. Mas são mais 3 de pena suspensa. Epá, Ela tem já que estar inscrita como candidata em março de 2020. Vamos lá ver uma coisa, deixem-me só dizer o seguinte, senão não acabo o meu raciocínio e eu quero passar. não, e temos. E a Maria tem que terminar. O ponto é este. O crime é um crime que as pessoas, que o eleitorado não é, como digo, no Parlamento Europeu, nas autarquias, há por essas democracias todas fora, todos os partidos a ter assessores que são pagos pelos órgãos. Eu não estou a dizer que isto é bem feito. O que aqui parece, como é por demais evidente, para a sua legião de fãs, é que arranjaram algo para tramar. Este é o meu ponto. E eu, se eu preferir uma estratégia política que dê cabo de uma vez por toda com a extrema-direita, eu prefiro que estes assuntos de lana caprina, em que está tudo, como eu digo, vamos à Câmara de Lisboa, tem os assessores, todos os vereadores têm um assessor que é para ter o ordenado, porque não tinha ordenado, passou a ter. Tudo isto acontece. Rui Rio, nós temos cá o caso de Rui Rio. Não estou a dizer que Rui Rio não ia para a prisão. mas então O que eu digo é, se eu faz arranjo casos assim. de lana caprina para acabar com a extrema-direita, vou engrandecê-la. E este é o meu medo. Mas então faz assim: junta as tuas ideias sobre como acabar com a extrema-direita e apresentas a um partido de forma ao teu próprio. É que eu ainda não te ouvi dizer.
Eu tenho. As coisas é que tu são, não na fazes prática, nada. as tuas A verdade ideias. é essa. Eu acho que tenho um bocado de intervenção, como tu sabes. Eu há 30 anos escrevo, tenho um podcast. Isto é política, como tu sabes, as pessoas conversar. Pá, faz um programa, Então, eu estou aqui. faz um workshop de como é que se acaba com a extrema-direita. Então não estou aqui a. Mas o sistema A judicial denunciar- francês não nos está a ouvir. Eu estou a denunciar, mas o que eu estou a dizer não digo só eu. Há muita gente, reparem, como eu te digo, mesmo do ponto de vista jurídico, toda a gente diz É que a verdade. pena é invulgar. Fez Há justiça, muita fez. gente que quer ser comida de cebolada pelo lobo do fascismo, não é, Xota? Mas, Maria, o que é que tens a dizer sobre Eu isto? vou ser muito rápida, até porque já nos estamos aqui a esticar um bocadinho no tempo, não é? Eu vou só comentar, não vou muito à questão, quer dizer, vou à questão de Le Pen, mas de outra perspectiva, que é uma das coisas que me incomoda nisto, além de efetivamente a Le Pen andar a desviar dinheiro para financiar o seu fascismo, é o facto de vários populistas de extrema-direita, como Orbán, Meloni, Salvini, Elon Musk, o Kremlin, o Jorge Simeone da Roménia, o Bolsonaro, que percebo que esteja contra porque ele próprio virá a ser julgado por uma tentativa de golpe de Estado, que estes agentes A Rita que são Matias. tão... Também veio. Não vi o da Rita Matias. Não, houve esse momento engraçado que foi de manhã a Rita Matias disse que Le Pen era uma mártir e de tarde o Ventura disse que Marine Se Le Pen não condena podia, Montenegro, condena. Exato, não podia ser candidata e portanto o Montenegro também não. Trouble. Foi bom. Pronto, Sim. mas Eu ri. o que eu acho não Trouble por, in Paradise. o que eu acho um bocado revoltante nisto é que estes líderes de extrema-direita estão a tratar Marine Le Pen como se fosse uma mártir, sendo que ela é uma criminosa com uma condenação. Já compararam a Jesus Cristo, desculpa. Mas a questão são estas pessoas que estão permanentemente a defender a prisão de imigrantes, a deportação de imigrantes, que os imigrantes vêm para os países cometer crimes, que estão Pior, permanentemente... ela já defendeu que políticos com este tipo de condenações, exatamente com este tipo de condenações, não podiam ser candidatos outra vez. Ela já defendeu isto, tipo, isso foi mais do que ridicularizado na Mas televisão francesa. estas pessoas que a admiram e que a apoiam e que se identificam e que são das mesmas famílias políticas e que estão a tentar fazer o mesmo nos seus países e que estão permanentemente a tentar criar uma sensação de insegurança em relação a outras, em relação a minorias, em relação a comunidades que vivem, são estas pessoas que estão a desvalorizar um crime que é um crime que está aprovado, está julgado, ela está condenada. Então se faz para aí, há recurso. Está bem. Mas há recurso. Sim, obrigada. Obrigada, Essa Zé. deve Obrigada. Era mesmo essa a conclusão. Obrigada. Não, eu estou a há dizer que recurso. isto são pessoas que estão permanentemente a falar de insegurança e a falar de crimes e a Não, tentar mas- passar. Deixa-me acabar, Mas estás a dizer como caraças. se fosse trânsito em julgado. Estou só a dizer que há recurso. E espero que ela A o perca. Vera há de o perder novamente. Eu espero que ela o perca. Então, se a mulher desviou fundos europeus e se há provas, Claro. provavelmente vai perdê-lo outra Pronto, vez. estava E só a se dizer não que o não era perder, tudo. será uma tecnicalidade. Ao contrário desta ideia que tentam passar, que os imigrantes e que vêm para cá trabalhar, vêm todos para cá cometer crimes, que é mentira. Pronto, era isto que eu queria dizer. Obrigada. Olha, vamos só acabar o podcast com uma notícia da última hora de gravação. Então, Que é que PCP. fontes da Casa Branca dizem que Elon Musk vai afastar-se Afastar-se. nos próximos Trump, tempos. chatearam-se as amigas. Chatearam-se. Já? Já. Oh, bem rápido. Achei que ia Não sei se dar vai mais ser tempo. mesmo ou não, mas está aqui a notícia da Mas última pronto, hora. não sei que se isso é para- positivo ou negativo, mas falaremos disso adiante e agora vamos então mandar as pessoas a um sítio como prometemos. Vai, mas é pró. Neste último segmento de mandar pessoas a um sítio, cada um de nós, normalmente a maior parte de nós, aconselha as pessoas a irem ou a bebericar, ou a comer, ou a visualizar, ou dançar, ou cantar, enfim, várias coisas que se podem fazer para descontrair e para que todos os temas que nós falamos agora não pesem no dia a dia. Hoje queremos começar com a Maria Escaja. Eu vou mandar as pessoas a 2 sítios. Um deles é a Musa de Marvila, que em abril tem uma programação bastante interessante. Eu não vou falar, vou deixar a recomendação da noite de 25 de abril para o Zé Pedro Não, faz Silva. tu. Queres que faça eu? Incluindo este podcast, Temos que Dia de tratar dessa Reflexão, playlist, pá. que irá fazer um DJ set das 9 da noite à meia-noite no dia 25 de abril na Musa de Marvila. Com os parabéns à meia-noite. Seguido de com os parabéns à meia-noite, que a Madalena faz anos, a nossa moderadora, seguido de um DJ set da Lei da Paridade, outro podcast que curiosamente começou nesta casa também. Verdade. Antes disso,
recomendo que vão também, para se irem ambientando à musa, que ainda não foi lá. Este sábado há um takeover da Casa Tigre, é como se fosse o after party dos concertos Fémina de Legendary Tiger Man e pronto, e será uma tarde muito bem passada. Por fim, quero convidar as pessoas e convocar as pessoas à manifestação Violação Não Se Filma, Condena-se, na justiça e na sociedade, sobre aquele vídeo que foi feito de 3 jovens, penso eu, a violarem uma rapariga, que depois foi partilhado nas redes sociais e em canais de Telegram, e há uma manifestação contra estas práticas, contra estes comportamentos e de defesa das mulheres, do direito à sua integridade física e à sua liberdade. Zé Pedro, que conselho tens? Eu tenho um festival gastronómico que me foi recomendado e, portanto, eu, como achei muito interessante, recomendo aqui também, porque é Vamos aos Cricos, em Ilhavo, até 4 de maio, e eu também não fazia ideia que eram os cricos. Fiquei a saber que são os bivalves, e neste caso até penso que é o barbigão. Mas isto sem certeza, espero não estar enganado. Mas no festival há, porque a Ria de Aveiro passa, portanto, por vários pontos do concelho de Ilhavo, e então há ali uma festa gigante até 4 de maio com aqueles bivalves todos. Vão todos à festa? Vão todos. Mexilhão, vamos beber um copo com os bivalves. Mexilhão, navalha, ameixa, ostra, tudo. É tudo o que se quiser. E depois, em Odmira, no dia 24 de Abril, vai lá estar, que é quinta-feira, portanto o 25 de Abril, salvo erro. É uma sexta. É uma sexta-feira, exatamente. E, portanto, este podcast vai estar no dia 24 de Abril. Quem vai curtir o 25 de Abril para a Costa Vicentina, que é sempre um programa, pode aproveitar. Exatamente, porque ainda assim é um fim de semana prolongado. Portanto, quem estiver ali naquela zona e tiver a sentir que está a atrair a revolução, que não está a participar politicamente, pode... Exatamente, nós vamos estar então lá no Palco Liberdade, penso que é o Palco Liberdade, a meio da tarde, tem que ver o programa, até porque o programa tem coisas muito mais interessantes do que esta. É verdade. Aliás, são todas. Quase todas. Isso. Todas as que eu vi até agora eram, mas... Portanto, pronto. Mas vamos lá estar. 24 de Abril à tarde, com um episódio especial sobre, curiosamente, o 25 de Abril, calha bem. Jané? Agora, a Maria Escaja recomendou esta manifestação, portanto as coisas que eu vou recomendar vão parecer menos importantes e são. Mas passam-se coisas do âmbito recreativo simpáticas em Lisboa, nomeadamente joga o Atlético com o Belenenses às 4 da tarde na Tapadinha. Podem ir à manifestação. E depois? 1 hora. Eu não disse, que era em frente à Assembleia da República, sábado às 15 horas. Para quem seja de Cascais e para quem não seja... mas queira apoiar? Quero ir apoiar a minha protocandidatura, que é uma coisa que eu gosto sempre de promover neste podcast. Às 6 da tarde, estalagem Mochacho. Olha, eu não Mochacho, desta vez era Mochacho. Não posso acreditar que ele... É o único sítio em Cascais em que há democracia. O Mochacho é o Sana do... É o épico quando qualquer dia está a viver, dá lá um quarto. Olha, bate lá um bom sol ao fim da tarde, portanto não sei o que Aquilo é a praia do Guincho. É porreiro. Vai lá a doutora Ana Gomes, a Susana Coroado e a Teresa Violante falar sobre cidadania e transparência, que é de facto um problema em Cascais, porque não dá para arranjar sítios sequer para um gajo falar, quanto mais. E portanto a questão da cidadania é importante ali. E se quiserem aparecer depois, Madalena, nós vamos a uma coisa na parede, não é? É verdade, no microclima. É o microclima na SMUP. Exato. À noite, e portanto também podem ir sábado à SMUP. à noite também tem essa recomendação. Onde é que é o SMUP? A SMUP é na parede ao pé da estação. Tudo em Cascais, está tudo. Eu acho que isto está tudo doido. E ainda há uma manifestação às 3h30 contra o botão. É verdade. Cascais. Se quiserem fazer mesmo uma tarde inteira revolucionária. Cascais, já é abril, começou. Eu entendo que escolhi a manifestação, eu acho que eu sugiro a das mulheres, mas se o botão vos preocupar mais. Pessoas que estejam preocupadas com a construção excessiva em Cascais e sejam de Cascais e também não tiverem tempo de ir à Assembleia da República, percebe-se, não é? Mas essa é muito importante. Está feito. Não vou afetar pessoas dessas. Obrigada por nos terem ouvido, obrigada à TSF por esta nova casa e adeus. Até para a semana. Até para a semana. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão.